Aqui na Rede Jovem Pan, alimentos brasileiros, saúde, segurança e sustentabilidade. Para que você, ouvinte, receba aqui uma informação do quão seguro, do quão saudável, do quão sustentável é alimentos e bebidas aqui produzidas no nosso país. E nesta mesa nós temos aqui personalidades fantásticas deste nosso mundo da alimentação e vamos fazer uma pequena rodada de apresentação. Márcio Milan, superintendente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Bem-vindo. Obrigado, senhor. Marcelo Brito, que dirige uma empresa fantástica de Palma, lá na Amazônia, é diretor executivo da Agropalma. Prazer é todo meu estar aqui. Professor doutor Roque Deschen, presidente do Conselho Científico do Agro Sustentável, dentre várias coisas. Uma satisfação enorme estar com todos vocês. Jean Paulo Bus, o cara que tem que fazer rastreabilidade para valer no campo. Presidente, diretor da Paripasso. Prazer. Muito bom estar aqui com vocês. Doutor Edmundo Clotz, admirável personalidade, uma honra ter você aqui conosco, presidente da ABI, Associação Brasileira da Indústria da Alimentação. A honra é minha, muito obrigado pelo convite, estamos aqui com muita alegria de rever o amigo e estamos à disposição para discutir o tema alimentos. Obrigado. Doutor Luiz Madi, que é o diretor-geral do ITAL, este Instituto de Tecnologia de Alimentos lá de Campinas. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui com você, principalmente trazendo uma informação e comunicando melhor ao consumidor brasileiro. E vamos começar direto com você mesmo, Luiz, que você está lá no Instituto que está trabalhando na pesquisa, na informação e no conhecimento. E aqui vai a primeira provocação à mesa, farei a primeira e daqui para frente vamos debater isto com o melhor objetivo de levar para o cidadão brasileiro a melhor informação sobre alimentos brasileiros. Luiz, alimento brasileiro, pelas pesquisas e por tudo que você faz, é saudável, é seguro, é sustentável? Os três juntos, nós não temos dúvida. Nós estamos, talvez, no melhor momento da ciência e tecnologia de alimentos e bebidas no país. Tá? E o que nós verificamos é, na realidade, exatamente o que você está fazendo aqui. Uma necessidade de trazer uma melhor comunicação ao consumidor, passando informações científicas e técnicas de uma forma mais tranquila, mais clara, de uma forma mais evidente para o consumidor, numa linguagem mais popular. E agora eu vou para outro campo. Eu vou para o campo dos supermercados. Márcio, o supermercado representa a grande enormidade do abastecimento do alimento no Brasil. Como é que o supermercado vê este aspecto de segurança, saudabilidade e sustentabilidade do alimento que você vende? Olha, João, hoje o supermercado tem uma responsabilidade muito grande porque é o contato de toda a cadeia que o consumidor tem. E a preocupação maior é levar esse conhecimento ao consumidor, porque nós estamos falando de 83% de todo o alimento que é distribuído hoje no país é feito pelos supermercados. E a preocupação maior é deixar o consumidor informado de todas essas evoluções que estão acontecendo, porque há 22 anos atrás a gente falava muito no Código de Defesa do Consumidor, assunto superado, e hoje fala muito de segurança alimentar, segurança do alimento. Então é essa informação e a preocupação que a gente tem junto aos consumidores. Do outro lado, doutor Edmundo Clotz, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o maior segmento industrial do país, está certo? Perfeito. Como é que é, na vossa visão, que são os processadores disso, saudabilidade, segurança, sustentabilidade? Absolutamente, eu não digo perfeitas, perfeição não existe, mas muito bem atualizados, de acordo com padrões mundiais. A prova disso é nossas exportações, que atingem hoje 140 países e estão aumentando cada vez mais. Uma produção que através de mais ou menos 32 mil, 33 mil, IBGE varia de dia a dia na quantidade de empresas abertas no país, das quais produzem hoje, e o que está dentro da BIA hoje produz cerca de 70% do todo. Então você pode imaginar a nossa responsabilidade e o nosso conhecimento nesse sentido. Estamos absolutamente seguros que tem tudo a ver. Qualidade, up-to-date, com a técnica moderna, com a necessidade mundial. E nós estamos aqui atendendo toda a necessidade do país,
Raras são as coisas que são importadas, a não ser de vez em quando querem fazer alguma promoção, etc., que se importa. Mas nada que assuste, nada que perturbe nosso trabalho. Muito bom. Marcelo Brito, representando aqui a indústria, o setor processador da Agropalma. Como é a questão de saudabilidade, segurança e sustentabilidade? Eu acho que nos dois primeiros pontos de segurança e saudabilidade, o Brasil não deve nada a nenhum produtor mundial. Importante isso, hein? Porque muito brasileiro acha que nós devemos. Não, em termos de tecnologia, nós somos grandes exportadores de elementos. É bom deixar claro isso. Tá? Tem empresas hoje que vendem mais produto na Alemanha do que aqui dentro no Brasil. Só para citar um dos países que é mais exigente em termos disso. Na parte de sustentabilidade, eu acho que nós estamos numa transição e numa transição acelerada. Bastante acelerada. Nós estamos, assim, anos-luz na frente da maioria dos países que têm a mesma relação econômica, relação entre educação e economia do que nós. E melhores até do que alguns países desenvolvidos. Mas é um processo de transição. E por que de transição? Porque sustentabilidade não se atinge, nunca se chega ao fim. É um processo contínuo, de melhoria contínua. E alguns setores andam mais rápido do que o outro. Então o Brasil, em alguns casos, é referência mundial, em termos de sustentabilidade também. Em outros casos, nós estamos ainda caminhando para chegar lá. Mas o mais importante é isso. O direcionamento é o direcionamento correto nas ações de sustentabilidade. Sim. Também. Jean, você é o cara que faz rastreabilidade acontecer no campo. Como você vê isto na sua prática de vida, cuidando de rastreabilidade junto a produtores rurais vinculados aos supermercados? Como é? Segurança, saudabilidade e sustentabilidade. Bom, a preocupação dos produtores é que eles estão se percebendo. Hoje a sociedade está em contato, ela está vivendo em rede. Então não existe mais faces escondidas nesse processo. Qualquer coisa que você eventualmente faça que não está dentro das regras estabelecidas legais, em algum momento ela aparece. Então tem uma preocupação muito grande do produtor, da cadeia como um todo, mas agora com a facilidade dessa aproximação da origem com o consumidor, em de fato fazer o processo correto. E assim, é interessante desmistificar também essa percepção de que rastreabilidade, esse termo às vezes assusta bastante, né? É registro, é controle. A gente tem os termos aí. Eu estava lendo um artigo interessante essa semana sobre o Smart Farming, a fazenda inteligente. Uhum. A gente precisa ir para um processo inteligente produtivo, onde não necessariamente com tecnologia e computadores, mas com práticas inteligentes de registros. E a rastreabilidade é uma saída disso. Ok. Professor Dr. Roque Deschner, representando aqui os insumos, a produção, né? Presidente do CCAS, Conselho Científico do Agro Sustentável, ex-diretor da Exalc, ex-vice-reitor da USP, uma honra tê-lo conosco aqui. Como é que vê, na sua visão acadêmica, estas questões? Eu acho interessante, Tejão, avaliarmos, nós estamos falando aqui do pós-porteira, né? Então nós estamos pegando um produto, trabalhando esse produto e colocando ao consumidor. Muito importante, é isso que viabiliza a agricultura, mas nós temos que levar em consideração a grande contribuição dos nossos produtores agrícolas, dos profissionais que atuam na agricultura, que trazem esse produto numa condição adequada de ser trabalhado e comercializado. Se nós tivermos um problema, um defeito no processo produtivo, não vai haver um processo pós-porteira que faça essa correção. Então, essa rastreabilidade é extremamente importante e para nós, produtores, é também muito importante a sustentabilidade. E a sustentabilidade que eu digo é a sustentabilidade do solo, da água, a sustentabilidade ambiental, porque nós temos que continuar mantendo o sistema produtivo. Não adianta eu ter um processo que tem uma degradação e que me limite no futuro o processo produtivo. Então, eu acho que esse contexto é o contexto importante, integrado das ações e que o consumidor receba o produto com qualidade e de realmente nutritivo, de boa qualidade e em quantidade, que é o que nós temos e exportamos. Muito bom. Bom, eu queria tratar, antes de nós irmos aqui mais para os aspectos de como cada setor trata essa coisa, algumas coisas que interessam muito ao nosso ouvinte. Mitos, né? Mito de gordura trans, como é que isso aí é? Glúten, sal, açúcar, agrotóxicos, o desperdício de alimentos, né, que é imenso no planeta Terra. E aqui, e agora vamos para um debate um pouco mais rápido e mais solto. Luiz Madi, qual é o principal mito
que nós temos que destruir hoje aqui, neste nosso programa? Qual é o mito que nós temos que acabar com ele sobre alimento no Brasil? É complexo falar, traduzir num item, mas na nossa área, lembrando que o Itaú é um instituto de tecnologia, foi criado para auxiliar a indústria de alimentos e bebidas e embalagem em benefício da sociedade. Quer dizer, nós temos uma missão social de todo esse trabalho. Hoje nós vivemos nessa complexidade de passagem de informações, principalmente através da internet, onde aparentemente cada um fala o que quer sem comprovações científicas, sem comprovações técnicas. Para nós, e um trabalho que nós estamos fazendo, numa oportunidade nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui hoje ainda, é que alimentos processados é fundamental para a saúde do consumidor. Isso é uma coisa que conflita com os pensamentos que tem por aí. Não, com alguns sim, com outros não. Ou seja, alimento processado é fundamental para a saúde do consumidor? Explique só um pouquinho mais isso aqui, que depois eu queria ouvir o doutor Edmundo falando o nome da indústria sobre isso. Grande parte do consumo dos alimentos do brasileiro, vamos tentar só focar no Brasil, porque esse também existe em alguns lugares também. Ele depende do consumo de alimentos processados. Nós estamos numa sociedade onde nós vamos chegar em 2020 a 90% urbana, onde nós temos uma demanda de carga horária de transporte dessa população que precisa se nutrir. E a fonte nós já discutimos isso, de segurança de alimentos, de saudabilidade de alimentos, está no alimento processado. É claro que o alimento in natura, frutas, verduras, ele é fundamental também para o nosso bem-estar. E ele tem que ser uma complementação. E a ciência e tecnologia de alimentos evoluiu de uma forma que dá essa garantia ao consumidor brasileiro. Então temos aqui um primeiro mito explodido, pelo menos na minha cabeça, que alimento processado é coisa segura e não é sinônimo de coisas de Frankensteins. A indústria. Doutor Edmundo Clotes. Bom, o primeiro homem industrial que industrializou alimento foi aquele que descobriu que o fogo, se você colocasse, vamos dizer, a carne num varal lá e secava ao sol, ele preservava mais tempo do que o normal. Porque antigamente se caçava e tinha que comer imediato, senão estragava. É verdade. Então, essa questão de transformação, de beneficiamento de alimentos, é coisa que data de séculos antes que, logo depois que nós saímos da era de macaco para ser Homo erectus. Na realidade, o que nós estamos vendo hoje é que o processamento hoje nós processamos 58% de todo o produto agrícola do país. 58%. Então, a agricultura, evidentemente, nós devemos tudo, porque se nós não tivéssemos, que nos dá a sustentabilidade, há margens de sustentabilidade, são toda vez em que há um sucesso da agricultura, e tem acontecido porque ela está evoluída, é uma das mais modernas, é a segunda, vamos dizer, agricultura do mundo, em termos de crescimento, né? Então nós temos certeza de que a sustentabilidade com isso dá para você assegurar que não fazendo 58% de tudo que passa, se você olhar quase tudo passa por lá, menos hortifrutigranjeiros, que são produtos mais ou menos, de preferência digamos, in natura. Aí ele vai ter o trabalho de sair para procurar as origens dela. E aqui vamos para o Márcio Milan, superintendente da Abras, que tem o programa Rama. Explique, por favor, em síntese, este programa Rama e como que este aspecto, então, do alimento in natura está sendo cuidado para o brasileiro. Mas depois queria voltar ao senhor, doutor Edmundo, com relação ao qual o mito que nós temos que explodir hoje aqui. Okay. Um primeiro mito nós explodimos, né, igual do processado. Depois eu queria ouvir a sua opinião. Nós vamos ter que explodir mitos aqui. Por favor, Márcio. Acho que o desafio maior hoje é garantir para o consumidor aquilo que ele está adquirindo. Se é saudável, se é sustentável, se não traz qualquer risco à saúde. E dentro desse tema, o Abras tem o programa que é o programa Rama, que é rastreabilidade e monitoramento de alimentos, que procura garantir para o consumidor que os produtos que são adquiridos nos supermercados de fruta, legumes e verduras estão dentro dos limites permitidos pela lei dos defensivos agrícolas ministrados nos produtos.
Isso são feitas análises periódicas e todas as inconsistências que ocorrem no processo, elas são corrigidas num prazo muito curto. Ou seja, há uma preocupação com relação a isso. Agora, Marcelo Brito, sustentabilidade é a sua praia, é o seu show, né? Na Agropalma, lá no Pará, aquilo é um show de sustentabilidade. Que mito a gente tem que explodir? Eu acho que nós temos um mito importante para destruir aqui hoje, que é a relação produção de alimentos e desmatamento. Produção de alimentos, aliás, este é um mito. Tá? Isso aí, produz alimento, estamos desmatando. Cerrado é um problema, a coisa toda. Se isso for uma verdade no passado, hoje se reduz a nichos em algumas regiões no Brasil. O grande causador do desmatamento no Brasil é a indústria da grilagem. Grilagem, não é de grilo, é grilagem. Que não é adequadamente monitorada e tratada pelos órgãos governamentais e principalmente pela justiça brasileira. Isso em função do nosso caos fundiário, que ainda há muito para ser resolvido. Tem alguns dados que são interessantes, Tejon, e o público em geral não sabe. 53% das florestas brasileiras, 53% estão dentro de propriedades rurais. Rurais. Tá? Então, mais da metade das florestas brasileiras estão bem ou mal sob os cuidados de produtores rurais. Tá? E quando a gente fala de destruição de floresta, a gente precisa lembrar que os produtores agrícolas são fortemente dependentes, por exemplo, de polinização. Tá? Se a gente pegar os 35 alimentos mais consumidos no Brasil, 68% deles dependem de uma fonte polinizadora natural. Tá? E esses produtos que dependem desses polinizadores representam 59% da área cultivada no Brasil. Tá? Então não existe produção de alimentos sem sustentabilidade. Os erros cometidos no passado, eles ficaram no passado em sua grande maioria. Então esse é um mito que precisa ser destruído. E o grau de monitoramento, Tejon, é tão grande. Eu te dou um exemplo da nossa propriedade. Nós somos monitorados pelo World Resources Institute. Isso significa o quê? Significa que o vizinho nosso, ele coloca fogo numa propriedade de 1 hectare, dispara um alarme no e-mail dos diretores da empresa dizendo que tem um fogo na nossa propriedade, porque o satélite não consegue ler com tanta previsão. Com tanta precisão. E aí a gente tem que ir lá, monitorar, ver as coordenadas geográficas e passar para eles que não é na nossa área. Então, ou seja, nós somos fiscalizados 24 horas. E isso é a maioria. E quem não está sendo monitorado ainda será monitorado. Então, esse é um mito que precisa ser quebrado. O setor de alimentos hoje é um setor que preserva muito mais do que destrói. Importantíssimo mito. Doutor Roque, que mito nós temos que explodir do ponto de vista desta coisa do antes, do dentro da porteira? Essa explosão eu acho fantástica, é necessária. E eu acho que nós podemos só fazer um olhar para o passado. E se nós estivéssemos produzindo hoje com o patamar de produtividade dos anos 70, nós não teríamos nenhuma árvore. Não teríamos nenhuma árvore. A produtividade, nós tivemos um aumento de qualidade e principalmente de produtividade. Então a eficiência da produção agrícola brasileira hoje é altíssima. Pode ser melhorada e muito, mas ela é alta em produtividade e alta em qualidade. Ou seja, outro mito. O Jean já destruiu um mito que rastreabilidade é uma coisa do outro mundo quando não é. Agora eu queria ouvir o doutor Edmundo. Acho que tem vários mitos aqui que pegam a indústria. Eu vou me cingir a um só, que é o pior deles para nós. Qual é o pior? Quando até um governo coloca no seu guia alimentar que não coma um produto industrializado. Isso está escrito? Está escrito. É mesmo? Guia alimentar, sim, senhor. Mas esta recomendação. Esta é grossa. Isso é motivado por uma facção da academia, que não é Doutor Roque, olha, academia. Não, mas certamente não é do doutor presente, porque não é da opinião, nós sabemos quem, de onde partiu isso, que acham que simplesmente que produto industrializado é o causador das grandes doenças do momento, que são as tais da não transmissíveis, que é pressão alta, diabetes, câncer também inclui, já chamam de câncer também, embora não tenha nada a ver, mas enfim, academicamente falando, do ponto de vista médico, até perguntei, não tem nada a ver. Você pode desenvolver ou não desenvolver, mas é imputado a nós
todo o problema com o diabetes, que é causado pelo excesso de açúcar que a gente consome, pressões altas e, portanto, problemas coronários por causa da ingestão de sódio em excesso do período do dia, a gordura trans, que é a famosa gordura que é maléfica, é o HDL, etc., pela qual nós estamos tentando trocar o mais rápido possível para evitar esse tipo de coisa e já conseguimos praticamente diminuir muito, muito, muito. Não dá para reduzir totalmente, que Brasil, imagina, 32 mil empresas, no mínimo, existem no país. Nós somos 120, e 120 representa 70. Imagina o tamanho do resto do país, o que significa. Significa praticamente que cada produtor, mesmo aquele que faz vamos dizer, pão de queijo, é um produtor. É o que está escrito, isso é coisa governamental, e eles que dão pela inscrição no CNPJ, etc., etc. Nós temos esses dados, são todos formais, são todos IBGE. Então, esse mito é que tem que ser destinado, porque há uma conjunção agora de forças que querem, de qualquer maneira, destruir e eliminar a questão de alimento. Toda e qualquer notícia que você tem, para emagrecer, você diz, primeira coisa que você faça, não coma industrializado. Sem definir o que é industrializado, o que sem definir absolutamente nada, baseado em pura especulação, porque não existe nada, não existe problema nenhum com industrializado. O problema é a dieta. Né? Alimento é alimento em qualquer lugar, sempre foi. O que importa é a dieta que o indivíduo consome. Se você for ao McDonald's, por exemplo, e comer fritura semana inteira, ano após ano, você vai ter problemas. Certo. Mas se você fizer com muito cuidado, a alimentação saudável significa dizer comer um pouco mais de diversos produtos. Já me dizia um profissional da área, um médico, dizendo que quanto mais colorido um prato, mais saudável ele fica. Industrializado sempre foi. Industrializado nada mais é que o alimento processado que todo mundo fazia. E o problema das etnias que vieram ao Brasil, que trouxeram os seus alimentos preferidos, que a indústria transformou em produto empacotado e servido. Preserva lugar, preserva em tempo. A industrialização processa em tempo, que empacotado dura muito mais. A durabilidade pode chegar até 1 ano. Você preserva todo e qualquer... o produto pode viajar sem nenhum problema e o produto viaja pronto, sem necessidade disso. Isso é graças evidentemente, àquele que falou o professor, a agricultura pujante que nós temos, que nos dá essa condição. Olha, não queremos fazer aqui um programa aqui de odes às indústrias, esse tipo de coisa. Tratar realmente cientificamente. Luiz Maia, do ponto de vista, você representando aqui o Itaú, isto é uma quebra de paradigma. A ideia de que produto alimentício industrializado é bom e não faz mal para a saúde. A ciência comprova isto. Com certeza. E eu queria complementar o que o Edmundo Clóvis da BIA está falando. A BIA tem sido um excelente parceiro nesse trabalho para ajudar a comunicar e mostrar ao consumidor que o que ele está falando, na realidade, em termos de destruição de mitos, é que alimentos processados causa obesidade. Na realidade... Esse é outro mito. Esse é outro mito. E é um mito que é fácil de você falar assim, claro que não é verdade. Estilo de vida. Claro que não é verdade. O estilo de vida na realidade, tem uma entrada e saída. Você entende? Se você come mais do que o teu corpo gasta, você vai ir gradativamente ficando obeso ou ficando com um sobrepeso. Então, isso é uma coisa assim que Drauzio Varela tem colocado de uma forma constante em vários eventos que ele tem ido, na Folha de São Paulo. Assim, o que nós temos que entender é assim, nós não estamos conseguindo controlar a obesidade, mas em hipótese alguma, isso pode ser levado a a causa disso, a um consumo de alimento processado, ou de alimentos que contêm açúcar, ou alimentos que, por exemplo, suco de laranja e outros que são aí colocados por blogueiros, são colocados por pessoas que têm, entre outras coisas, interesse comercial em falar, em colocar posições que não são científicas nem tecnicamente comprovadas. Vamos para o mundo dos vegetais, para o mundo do rama.
que é a rastreabilidade e monitoramento de alimentos que o Abras está conduzindo com o Jean da Paripasso. No mundo aqui dos produtos in natura, que é o que me parece que é o que é fundamental lá no trabalho de vocês. Este tipo de... Que mito nós temos que explodir também neste campo dos alimentos in natura, dos vegetais, das hortaliças? Que tipo de coisa se descobre que a gente tem que explodir aqui na cabeça do nosso ouvinte? João, se você me permitir, eu vou até começar dizendo de um mito que foi quebrado. E um paradigma aí, que é a questão que a carne de porco faz mal. Né? Isso era um mas muita gente acha. Não, mas hoje eu digo para você que para quebrar esse mito foi preciso dizer que a carne suína não faz mal. Então isso foi um trabalho feito com o consumidor de esclarecimento. Então eu acho que uma das coisas que é um mito e que está atingindo mais fortemente aí a questão dos frutas, legumes e verduras é a questão dos agrotóxicos. Né? Dizer que todos Isso é um grande trabalho, isso é um problema. Que é um trabalho de conscientização e esclarecimento, principalmente para o consumidor. Porque muitas vezes se pega uma notícia solta em algum momento e aquilo acaba virando verdade para todos os produtos e para tudo aquilo que é produzido. Então esse é um ponto de grande atenção e de discussão para a informação aí para o consumidor. Estamos devendo informação nesse sentido de agroquímicos defensivos ou agrotóxicos, como queira chamar. Existe aqui uma zona nebulosa. Não existe, não. Eu posso deixar isso doutor afirmado. A Anvisa soltou recentemente um relatório onde eles fizeram uma pesquisa. Dos produtos encontrados, são 25 produtos, se não me engano, que eles controlaram durante um certo tempo. A pesquisa deu exatamente o seguinte: 99% deu absolutamente isento de qualquer vestígio. 1% só que deu algum tipo de vestígio. Quer dizer, em 99% da quantidade monstruosa de alimentos que se produz neste país, você ter um pouco de resíduos de agrotóxicos, porque são intensamente... São alguns produtos que são realmente muito intensos em consumo de agrotóxico. Tomate, morango, enfim. Tem alguns produtos que são extremamente sensíveis. Mas 1% do total vamos digamos, sujeito a ter resto. E o 99% são sãos. Eu diria que praticamente nós estamos livres disso. João. Vamos todos comentar. E um detalhe a mais, me parece que o Brasil tem realidades muito melhores do que a percepção que nós temos do Brasil. E isso acho que está por aí. Aí estimulado por toda esta porcaria do mundo político. Nós temos muito mais coisas positivas do que estamos percebendo. Eu queria complementar esse 1%. Você entende? Esse 1%, boa parte, é que são de produtos que não estão regulamentados ainda de acordo com a Anvisa. Não é a nossa área de trabalho, mas eu estava lendo o relatório da Anvisa sobre o PARA, que é o programa. Entende? Então, esse 1% não é que está tão ruim, é que parte disso não está regulamentada. Se não está regulamentada, está fora. Na realidade, está em não conformidade. Entendo. Usando uma terminologia mais técnica. Tá? Ele estando em não conformidade, parece que ele está com excesso de... Muitas vezes, não é nada disso. Entendo, 1%. Diga, Marcelo Brito. Eu acho assim, não há dúvida que um processo de melhoria contínua na aplicação de agroquímicos é necessário no campo. Temos que fazer educações permanentes. Então, não há dúvida que é necessário. Agora, tem alguns dados, a comunicação é tudo nesse processo, tá? De quem é contra e de quem é a favor. Então, por exemplo, o registro, se eu não me engano, eu não sei se é de 2015 ou 2014, eu não me recordo, desculpem aí os ouvintes, de registros de contaminação por agroquímicos no Brasil durante o ano foi de 28 mil pessoas. 28 mil pessoas contaminadas por agroquímicos. No mesmo período, cerca de 27 mil e uns quebrados de pessoas sofreram contaminações por medicamentos. Ingestão errada. Tá? A ligação que eu quero fazer com isso aí é onde se encontra a ignorância e a falta de educação na aplicação e no consumo. Ou seja, se algo que você toma por sua própria vontade, você se contamina, você imagina algo que você está aplicando que você não é um consumidor direto às vezes. Então, assim, existem alguns problemas? É lógico que existem. Mas, de uma forma geral, a grita que se faz em cima disso é muito grande. E a isso aplica-se o quê? Os processos ideológicos de consumo alimentar.
Ninguém consome alimento orgânico porque o alimento orgânico é melhor que o convencional. Em termos nutricional, é o mesmo. Mas ideologicamente você quer ficar longe de químicos. Isso é outro mito. O alimento orgânico, que é um segmento interessante, crescente, biodinâmica, tudo isso. Ele é melhor do que o outro ou não? Porque a minha própria mulher acredita que o orgânico é melhor do que o outro. Nós processamos e convencional e professor orgânico. Roque da Exalc. Mais caro é, né? É? Mais caro Mas, professor Roque, Ele é mais caro, com certeza. como é que é essa agricultura? Nada, são segmentos de agricultura. Uma não é contrária à outra, tá certo? Não é. A realidade é que nós temos que ter o produto com um valor nutricional adequado. Então nós podemos ter um orgânico com bom valor nutricional e podemos ter um orgânico com péssimo valor nutricional. Assim como podemos ter o mesmo também no cultivo mineral. Então, o balanceamento dos nutrientes nas plantas é um traço fundamental. E o balanceamento de macro e de micronutrientes, porque são eles que vão ser convertidos no nosso organismo em proteínas, aminoácidos, e nós temos aí aqueles de pequenas quantidades, os micronutrientes. Então, o balanceamento, o equilíbrio, e a agricultura brasileira evoluiu muito nisso. Nós temos hoje a grande produção porque foram diminuídos os valores no mínimo. A produção ela é limitada pelo fator que se encontra no mínimo. Lei de Liebig, 1840. Um alemão. O alemão. O fator que for menor ali é o furinho do barril onde vai ter o vazamento. Então você só tem uma correta em produção, em qualidade, quando todos os fatores estiverem bem considerados. Nós nos esquecemos, por exemplo, no caso dos defensivos, que, por exemplo, o Brasil tem o melhor sistema de coleta de embalagens e tratamento de embalagens. Ou seja, para que o nosso ouvinte entenda, toda a embalagem que é utilizada no campo ela é recolhida e reprocessada. Né? Nós temos isso. E também uma coisa interessante, nós sabemos quem é a primeira universidade de agronomia do mundo, a Universidade de Wageningen. Wageningen na Holanda. Na Holanda, que é uma universidade num país pequenininho, uma universidade de altíssima qualidade, mas não é pelo sistema produtivo que ela é reconhecida. Ela é reconhecida exatamente pelo embutimento de tecnologia, pela agregação da tecnologia e espalhar essa tecnologia para o mundo. Então, este é o fato. E o Brasil pode agregar essa tecnologia e tem a capacidade de suprir em alimentos. Jean, rastreabilidade em orgânico, biodinâmico, clássica, vai ser o mesmo problema. Vai ser, ou seja, a mesma oportunidade, as mesmas exigências, não? Bom, eu acho que os vegetais são saudáveis. Vegetais, vegetais precisam são ser bons saudáveis. para a alimentação. Verdade. A gente tem Com que... certeza. Isso eu não sei se é mito, mas a gente tem um consumo baixo ainda na população brasileira. Consumimos pouco vegetal. Pouco. Se a gente for para aquilo que é a orientação mesmo da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que quase que triplicar a nossa quantidade de alimento disponibilizada aí para a população. Ou seja, temos que comer mais saladas e mais frutas. Eu adoraria isso. Não é isso? Adoraria, sim. E perder menos, né? Porque temos o desperdício enorme. É gigante também. Eu acho que, para nós, a gente tem que olhar os processos, essa discussão das questões de processado, agrotóxico, a gente está dentro da propriedade e da propriedade para frente na cadeia de abastecimento, existe muita oportunidade de eficiência. A gente pode ser mais eficiente. Aí, quando eu olho isso e quando a gente discute com os clientes nossos, com os produtores, é a oportunidade de geração de receita. E é um ciclo mais virtuoso nesse sentido, né? Que acaba possibilitando investimento em educação, investimento em capacitação, que aí traz a informação, traz uma mão de obra mais ciente daquilo que ela está fazendo. Então esse ciclo ele tem que ser melhorado. Eu acho que a rastreabilidade ela é um tema que está agora aí forte, mas a gente tem que olhar para educação da base, para trazer aí uma capacidade mesmo de fazer melhor as coisas. Né? E esta educação tem a ver com o supermercado. O supermercado é uma casa educadora, né? Eu acho que o que passa quantos seres humanos passam por dia? São 25 milhões de consumidores todos os dias no supermercado. 25 milhões de seres humanos passam no supermercado todos os dias. Aquilo não tem que ser transformado numa escola alimentar? Uhum. Mas já é. Se você hoje analisar, é lá que ele tem os primeiros contatos com os produtos, é no ponto de venda no supermercado que ele acaba recebendo as primeiras de educação através dos trabalhos desenvolvidos por toda a cadeia, principalmente a indústria de processados.
que tem um trabalho fundamental junto ao consumidor. A gente sempre encontra nas pesquisas que o atendente tem uma grande importância onde ele está presente no varejo, né? Aquela pessoa que é o velho camarada, né? Que tinha a venda, que tinha o açougue. Essa pessoa é de uma importância muito grande. E os supermercados, 25 milhões de brasileiros por dia passando por lá, é uma máquina de comunicação simplesmente poderosa. Eu diria que existe uma necessidade fundamental para se ter algo como uma educação alimentar. Em alguma maneira, encontrar maneiras de ensinar a população a consumir o alimento de uma maneira racional e saudável. Porque o que está acontecendo hoje é praticamente o grande mal. Este é o grande problema que causa obesidade, que causa diabetes, que causa excesso de, vamos dizer, problemas coronários, pressão alta, etc. É falta, ignorância da alimentação, a maneira como se alimenta. Nós tivemos um exemplo, um programa que nós fizemos na Fiesp, chama-se Prazer de Estar Bem, onde se fez aos alunos de 6 a 12 anos de idade, nas escolas que tem no SESI, se fez um curso, se introduziu uma matéria chamada Alimentação Saudável. E a partir dali começou a se ensinar. Em 3 anos, as crianças que tomavam Coca-Cola, etc., passaram a tomar leite, sucos de frutas puros, etc. E há uma educação, atende em cima. E uma vez por semana, os pais vinham também para receber a sua dose de educação. Esse projeto não foi muito adiante, porque são hoje 300 mil crianças, ou mais de 300 mil crianças na rede do SESI, mas isso teria que ser introduzido no país inteiro, se fosse possível. Seria um ideal. Diga. Um ponto importante. Hoje Marcelo. existe uma consciência, na maioria dos movimentos pró-sustentabilidade no mundo, que nós cometemos um erro estratégico monstruoso há 20 anos atrás, quando esse movimento ganhou mais corpo. Porque a pressão veio sobre os agricultores, depois sobre a indústria e assim por diante, até chegar lá nos supermercados, que é o elo com o consumidor. E hoje nós sabemos que deveríamos ter feito o contrário. Ter começado com os supermercados e daí para baixo. Porque o processo de sustentabilidade é o que a gente chama de top-down. Ele evolui mais rapidamente quando ele é de cima para baixo do que o contrário. Então, se você pegar hoje os grandes movimentos de cadeia, os famosos round tables, as mesas redondas, o supermercado sofre uma pressão monstruosa, como nunca sofreu antes, na educação da cadeia que termina na sua prateleira. Olha só, nós estamos concluindo aqui uma coisa muito importante. A busca do demônio, né? Ela tem que ser mais refinada. Não é um problema do processado, não é um problema do natural, não é um problema do orgânico, não é um problema do biodinâmico, é um problema de uma harmonia mais inteligente. A diferença entre a essência e a aparência é a ciência. E nós temos que levar mais conhecimentos para os leigos, como eu, sobre esta coisa da ciência. E aí, o que ela existe? Você me permite? E o que o Itaú... Não, o Itaú e o próprio setor empresarial, porque eu acho que nós não podemos esperar mais muita coisa de governo, doutor Luiz. Acho que nós temos que... Não, pode sim, nós somos governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Agricultura, em benefício da sociedade, assim como está Exalc, aqui tem outras instituições que fazem isso. Mas o que eu queria colocar, que é exatamente onde você estava amarrando, é na comunicação. A comunicação, que é o que você estava acabando de falar agora, a comunicação tem que ser trabalhada para que chegue ao consumidor uma informação confiável, uma informação que não tem interesses políticos, que não tem interesses ideológicos, que não tem interesse. Ela tem que ser baseado em ciência e baseado em tecnologia. Baseado em ciência e baseado em tecnologia. Então, essa parte, e eu queria trazer, assim, reforçando o que o Clóvis da Bia está falando, que é o seguinte: na década de 90, e vários de nós acompanhou isso, tá? Na década de 90, teve um trabalho muito forte falando sobre embalagem, que é a área que eu venho, embalagem, e fazendo todo um trabalho de educação junto às escolas, mostrando às crianças a importância da reciclagem, da reutilização. E isso teve um efeito bom para a sociedade. O que o Clóvis está falando
é que nós precisamos também de um programa na parte de formação dessas crianças na área de alimentação. E que não é fácil. Não é fácil. Não. Porque entra uma série de ideologias que atrapalham todo esse processo. Exatamente. Ou seja, o mundo tende a trazer a ciência para o povo. Se não há conhecimento científico para o povo é manipulado por uma série de desinformações. Professor, Diga, Jean. uma coisa interessante, semana passada a gente participou de uma reunião só com pessoas do setor, e aí a mesa ali do coffee break era só frutas, legumes e verduras, assim, para estimular esse processo ali da experimentação. E tem um dilema, acho que do próprio consumidor, também é alguma coisa que a gente tem que pensar em como trabalhar e ouvi-lo. Nós colocamos ali as laranjas, né? Então a laranja... As laranjas mesmo. Praticamente ninguém consumiu a laranja porque ninguém pega uma laranja num coffee break, alguma coisa, e abre aquela laranja ali na mão. Segundo tempo, a gente cortou as laranjas, continuou sem consumo. Então ela tem que ir para algum nível de processamento para poder ofertar isso com uma conveniência adequada. Então eu quero alguma coisa mais in natura, mas ao mesmo tempo tenho as limitações dependendo do produto para o consumo. Então nós precisamos equilibrar essas coisas. Ou seja, a estética tem que acompanhar a ética, né? Sim. Senão não funciona. Mas tem um ponto, Luiz Madi. tem um ponto que eu acho que é excelente que você está levantando, que é o seguinte: nós temos que proporcionar ao consumidor a possibilidade dele comer frutas, verduras, hortaliças de uma forma diferente do que falar no tempo da minha avó. Não. Nós temos, através de tecnologias de processamento de alimentos e de embalagem, nós hoje já conseguimos oferecer uma série de possibilidades para o consumidor. Por exemplo, uma maçã picada, pronta para o consumo, uma pera, uma laranja, que seja, você entende? Uma fruta já com atmosfera modificada, com uma vida útil maior, eliminando a perda desses alimentos. Então, toda a engenharia de alimentos ligada à área de embalagem vai dar ao consumidor essa possibilidade. Mas nós não podemos falar assim, vamos fazer uma hortinha no fundo de casa. Não dá certo isso. Ok. Muito bem, olha, Professor, nós temos... depois eu queria voltar um pouquinho na educação depois. Sim, nós estamos com o nosso tempo já para o fim, caminhando para o fim, e eu queria permitir que cada um aqui dos presentes desse a sua última consideração para os nossos ouvintes. Então vamos começar com você, Márcio Milan, da Abras. Queria só falar um pouquinho, professor, sobre a questão da educação, né? E ao mesmo tempo citar aqui alguns pontos que, com o volume diário dos consumidores entrando nos supermercados, a Abras, a partir de um tempo para cá, ela está trabalhando muito o processo de educação. Educação do produtor, educação do fabricante, e a educação do consumidor. E a gente verificou que esse é um caminho que ele traz sustentabilidade. Então, se pegarmos, por exemplo, o café. O Brasil, maior produtor de café, maior produtor de café, e não era o maior consumidor. Então, foi feito um trabalho de esclarecimento para o consumidor como ele deve comprar o café, como ele deve preparar o café, e os crescimentos e a evolução é muito grande. A mesma coisa com a questão do desenvolvimento das novas categorias, como por exemplo, produto orgânico. Onde teve essas primeiras comunicações foi exatamente no supermercado. Então, um dos trabalhos que estamos desenvolvendo junto à cadeia produtiva como um todo é o trabalho da educação, que é através disso que a gente acredita que o consumidor vai poder se beneficiar. Sem dúvida, Márcio Milan da Abras, educação no ponto de venda do varejo. Marcelo Brito, seus últimos comentários. Eu quero fazer uma rápida referência aqui, Tejon, que a sociedade só se movimenta quando ela se reúne. E se reúne nas suas diferentes formas de pensamento, inclusive ideológico. O Brasil dá um exemplo no mundo com a coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. Essa coalizão que foi montada antes da COP de Paris, deu um verdadeiro show na COP de Paris, voltou a dar um show na COP aqui de Marrakech, tem pautado o governo nacional, o governo brasileiro, nas suas ações de sustentabilidade, emissões, isso estamos falando de indústria, agricultura e tudo. E o que tem nessa coalizão? Gente de todos os setores, das ONGs ambientais, sociais, da agricultura, da indústria, com diferentes pensamentos, porque onde há essa conjunção de diferentes pensamentos, é onde saem as grandes soluções para a população brasileira.
Então, esse aqui é um debate que nós estamos fazendo que congrega uma parte dessa coalizão. Então, espero que a gente possa ter diversas coalizões para melhorar esse país nosso que está precisando muito. A gente só cria a partir do bom conflito. Obrigado. Professor Roque Deschen. Tejão, eu gostaria de fazer 2 considerações. Uma delas é que o Norman Burke, Nobel da Paz, em 1970, ele sempre terminava as palestras dele com uma frase: não se constrói a paz em estômagos vazios. Então, a produção agrícola e a produção de alimentos no Brasil é um motivador da nossa paz. Uma outra frase que eu vi que me deixou muito intrigado na época foi de que no Brasil não se morre de fome por falta de comida, mas sim por falta de dinheiro para comprar comida. Então, estes cenários é que têm que ser conjugados. Né? Nós temos gente com todo acesso e gente sem nenhum acesso, mas temos comida. E temos segurança alimentar no Brasil. Jean, com relação às suas últimas considerações. Eu olho o que o Marcelo, eu penso ali o que o Marcelo colocou dessa questão da diversidade, de sentar na mesa, eu concordo plenamente com isso e também com o que o Márcio falou da educação. Para mim, esse aspecto da educação, se nós não pararmos e investirmos nisso como um todo, nós não vamos evoluir. E eu acho que também lembrar, né, um ponto que, junto ali com o Márcio, no programa Rama, tem sido fortemente pautado, e eu espero que o próximo ano a gente evolua, é a educação da área comercial do varejo também, né? Muito bem. Isso é um aspecto muito fundamental, ele tem que entender aquilo que ele está comprando para facilitar essa informação para frente. Muito bem lembrado, o vendedor é um comunicador, sem dúvida. Doutor Edmundo Costa, a nossa Bia. Bom, do ponto de vista nosso, é um programa que nós acabamos de presenciar, de ter felicidade de estar presentes. Provavelmente serão esses que vão ilustrar bastante a população a partir dali. Eu acho que a comunicação é base de tudo. Nós precisamos comunicar, estender o conhecimento, explicar o que é indústria, o que é o processamento. Há uma falha nossa, devemos admitir que houve uma falha de nossa parte por não ter comunicado mais, em vez de tomar um papel de deixar falar, que eu estou mais preocupado em produzir do que propriamente de atender demandas, mas nós pretendemos corrigir isso. E se pudermos contar com a ajuda da Jovem Pan e a sua, eu acredito que nós iremos muito mais avante, muito mais rápido. De modo que agradeço a oportunidade e repito esse programa que o alimento sempre, como ele disse, antigamente se fazia guerra por causa de alimento. Claro. Sempre se brigou, sempre se invadiu terras alheias em busca de alimento. Claro. Isso não é de hoje, isso é coisas de história remota. A Roma não saiu porque queria, saiu porque queria encontrar comida, pontos de abastecimento à medida que a população cresceu. E foi um dos fundamentos de Hitler também. Exatamente, exatamente. Obrigado. Doutor Luiz Mate. Eu queria parabenizar você, a Jovem Pan, por esse trabalho que está começando aqui. E queria colocar o Itaú, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, à disposição da Jovem Pan, para fazer aquele trabalho que nós já discutimos. Jovem Pan e Itaú, o alimento brasileiro seguro e legal. Jovem Pan e Itaú, o alimento brasileiro seguro e legal. E vamos ver se fazemos essa parceria. Eu queria agradecer muito aos senhores e, obviamente, vozes contrárias. Nós temos aqui na Jovem Pan um programa chamado Os Dois Lados da Moeda, e todo mundo que quiser fazer um bom debate, né, é convidado. Nos procure. Aí nós convidamos um dos nossos presentes aqui para um debate com pessoas que possam ter uma visão distinta desta. Mas muito obrigado. O segredo é comunicação, é comunicar a ciência, o equilíbrio, o bom senso e a sensatez, e o Brasil precisa muito disso nesse momento histórico dele. Parabéns aos senhores, obrigado por estar aqui conosco e obrigado a toda a rede Jovem Pan.